Olá pessoal, tudo bem? Gente, é um prazer estar aqui com vocês de novo no nosso ensino remoto. O outro vídeo gravado sobre esse assunto, ele infelizmente travou. Espero que neste vídeo não aconteça a mesma coisa. Nós hoje falaremos sobre um assunto muito importante e muito gostoso de trabalhar. O assunto de hoje, gente, não há ser humano na Terra que não tenha pensado sobre o assunto que nós vamos discutir na nossa aula de filosofia. Nós falaremos hoje sobre Deus. Oh, amém, aleluia, amém. Nós falaremos sobre filosofia cristã, o período chamado de filosofia patrística, e é muito interessante. Não é uma aula para converter ninguém, mas é uma aula que nos ajuda a entender o estilo de raciocínio cristão que se desenvolveu durante a Idade Média e que, ao longo da história, foi tão importante. Vamos lá acompanhar essa aula, então. Bom, eu preciso te contar o seguinte, ó. Eu preciso contar para você uma história de quando eu fui dar aula para uma criança surda. Os surdos, eles não necessariamente são mudos, eles podem ser oralizados. Aquele surdo em questão, ele falava comigo usando libras e audivelmente, oralmente. O problema é que eu não falava libras. Não sei por que que eu fui dar aula também, gente, nem sabia falar a linguagem do aluno. Mas eu não falava libras, não sabia os sinais e quis dar aula para o cara. O que que aconteceu? Tudo, menos uma aula. A gente tentou se entender, mas eu descobri que não dava. Ele falava uma linguagem e eu falava outra. Por que que eu te contei essa história? Porque quando o cristianismo surgiu, o cristianismo surge num lugar que já existia com a sua estrutura conceitual. O cristianismo surge no Império Romano. E o Império Romano, igual o meu aluno, tinha uma linguagem, tinha uma forma de ver o mundo. Aqui eu não estou falando em língua latim ou grego. A linguagem aqui, no nosso exemplo, é essa forma de ver a realidade, de ver a vida. O Império Romano tinha sua estrutura conceitual, o óculos que eles usavam para ver a realidade. E os cristãos adotavam um outro óculos. Eles viam o mundo de um jeito diferente. Isso significa que houve um choque entre dois mundos que falavam línguas diferentes. Só para a gente entender aqui. De um lado, nós temos o mundo romano-grego. Os romanos eles beberam muito da cultura grega. E esse mundo greco-romano acredita numa história cíclica, uma história que se repete. Eles não acreditam em ressurreição, voltar dos mortos. Não, não. Eles acreditam que os deuses foram criados porque o universo sempre existiu. Para eles, essa ideia de pecado não é real. E o que é muito, muito diferente no mundo greco-romano é que este mundo ele considera a matéria como algo imperfeito. O que é palpável para os caras era algo completamente imperfeito, errado. Agora, isso não existe no cristianismo. O cristianismo é uma religião diferente. O cristianismo tem uma crença que nós chamamos de teleológica. Tem começo, meio e fim. O começo da história para o cristianismo é Gênesis, o meio é Jesus Cristo e o fim é Apocalipse. Não é uma história cíclica, não. É uma história totalmente diferente. Esse mundo greco-romano, perdão, este mundo cristão, que acredita numa história de começo, meio e fim, crê na ressurreição, crê que Deus criou o mundo. Esse mundo acredita que o pecado é uma realidade e esse mundo acredita que Deus, olha só que loucura, para o grego isso aqui era muito doido. Eles acreditam que Deus veio ao mundo e Deus se fez carne. Meu, para Platão, Aristóteles,
Para os gregos, isso é quase que um absurdo. Porque os caras eles diziam assim: não, Deus não pode vir ao mundo porque a matéria é suja, é ruim. Como é que Deus vem ao mundo? Só que os cristãos acreditam nisso. Então veja que são universos opostos, tá? E o que isso gera? Isso gera uma série de problemas aos cristãos. Os cristãos começam a ser perseguidos, os cristãos começam a ser torturados no Império Romano, por causa dessa forma de ver o mundo que é tão diferente da forma grega. Nesse contexto surge a filosofia cristã. Essa é uma filosofia que veio para quê? Veio para criar essa relação entre esses mundos diferentes, para explicar o cristianismo com base racional e mostrar para o grego e para o romano que o cristianismo não é uma coisa irracional, que o cristianismo tem lógica, tem sentido e que o cristianismo é a verdade. Então a filosofia patrística surge para, de alguma forma, defender o cristianismo dentro do mundo greco-romano, tá bom? E também ela surge para defender o cristianismo das heresias. Vamos entender o que é isso. Heresia é uma forma de fé que é divergente, tá? O que aconteceu? O cristianismo surgiu no Império Romano, lá na Judéia, lugar pequeno, mas o cristianismo se espalha pelo mundo todo. O cristianismo começa a entrar em contato com povos que não eram judeus, povos que não tinham aquela linha de pensamento. E esses povos começam a trazer para dentro do cristianismo conceitos que não são cristãos. Neste sentido, surge a filosofia cristã como uma estratégia para defender o cristianismo no mundo romano e também definir o que é o cristianismo correto dentro da igreja. Da hora, da hora. Vamos recuperar o exemplo que eu usei para falar da aula dos surdos. Se eu quero dar aula para um surdo, eu preciso saber a linguagem dele. Se eu não souber a linguagem do meu aluno, eu não vou conseguir falar com ele. Eu preciso aprender Libras. Se o cristão quer explicar a sua fé para o mundo greco-romano, o cristão tem que começar a olhar para o grego, olhar para o romano e entender como que os caras pensam, para daí criar uma linha, uma ponte entre o mundo grego e o mundo cristão. Ou seja, vamos resumir, era necessário ler o que os gregos e os romanos pensavam para criar uma ponte entre o cristianismo e esse mundo onde o cristianismo nasceu. Por isso que a patrística, ela se baseia bastante em Platão. A escolástica, que a gente vai estudar lá na frente, a escolástica se baseia em Aristóteles, mas a patrística baseia-se em Platão. Ok, vamos aprofundar o nosso conhecimento sobre a patrística. Antes da gente aprofundar, só quero ler com vocês um texto do Evangelho de João. O Evangelho de João tem um início que diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Tudo foi feito por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ali estava a verdadeira luz, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo
se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do Filho único do Pai. Gente, esse texto está na Bíblia. E a palavra grega para logos, aliás, a palavra grega para verbo, que você vê ali, ó, no princípio era o verbo, pá. A palavra grega é logos. Logos é aquela ideia do grego de que, assim, havia uma coisa por trás do universo. Isso é o logos. Olha o que o texto do apóstolo João diz. O logos é Deus e o logos virou carne. O logos encarnou-se no meio da sua criação. Isso é uma bomba, porque os gregos olham e falam assim: que povo brisado é esse? Os cristãos que acreditam que o Logos pode se encarnar, que o Logos pode vir para a Terra. E aí vai começar a perseguição, né? Trouxe esse texto para que você veja como o cristianismo ele é diferentão. E tudo que nós já falamos. E aí é importante explicitar, falar sobre os princípios da patrística, dessa filosofia. Primeiro, por que ela chama patrística? Ela chama patrística, pessoal, porque quem faz essa filosofia são os pais da igreja. Como assim os pais da igreja? Quando o último apóstolo morreu, que foi o apóstolo João, alguém tinha que cuidar da igreja que tinha acabado de nascer. Esse alguém foram os melhores teólogos da época e ganharam o nome de pais da igreja. Em latim, pai vem da palavra pater. Pater, de onde vem patrística. Então, a filosofia patrística é a filosofia dos pais da igreja. Ela vai mais ou menos ali até o século VIII. Alguns autores colocam no século V. Muda de autor para autor, mas o que nos importa são as características. A patrística, ela entende que a fé em Deus é maior do que a razão. Então, de onde vem a verdade na patrística? A verdade vem da fé. A razão, ela é uma serva do homem para entender a razão, para entender a fé, perdão. A razão, ela não explica o mundo, ela ajuda a fé a entender o mundo. Seria mais ou menos assim. Imagine que a fé, ela é uma bicicleta. Ela anda sozinha. A razão são aquelas rodinhas que ficam ali do lado, que dão apoio. A razão, ela segura quando precisa, mas ela não é essencial, tá bom? Então a fé é maior do que a razão na patrística. A fé é a fonte da verdade. Os filósofos cristãos, eles diziam assim, ó, as coisas verdadeiras são reveladas por Deus na alma, através da fé. A razão, ela é só uma ferramenta. Então a verdade vem pela revelação, por esse conhecimento revelado. Deus abre os olhos das pessoas e ensina a verdade para elas. Santo Agostinho, que é um filósofo da patrística, Santo Agostinho ele dizia que toda a verdade vem de Deus, porque Deus é a verdade, caminho e vida, segundo o Evangelho de João. Então, todo mundo que conhece alguma verdade é porque Deus revelou. Se eu sei que 1 mais 1 é 2, é porque Deus me mostrou isso. Se eu sei que Jesus salva, é porque Deus me mostrou isso. Eles acreditam nisso. Como Deus é a verdade, toda a verdade vem de Deus, através da revelação. O que é revelação? Essa palavra significa tirar o véu. Imagine que há um véu e a pessoa tira. Ela começa a ver o mundo de verdade. Essa é a ideia de revelação na patrística. É uma filosofia baseada em Platão, tá?
E ela propõe a defesa do cristianismo, bem como a sua difusão, o cristianismo se espalhar. Ok. E antes da gente falar do outro filósofo, do principal filósofo da patrística, que é o Santo Agostinho, a gente tem que falar de um exemplo, que é o Tertuliano. Olha só a filosofia do Tertuliano. Ele é cristão e ele tem um livro só sobre a Trindade. Por que que ele tem um livro sobre a Trindade? Os cristãos eram perseguidos porque acreditavam numa coisa chamada Trindade. Tertuliano vai mostrar para os seus amigos, para os seus colegas, para os imperadores romanos. Tertuliano vai mostrar que a Trindade faz sentido, que a Trindade tem lógica e que não é certo matar o crente porque ele crê na Trindade. Aliás, a argumentação do Tertuliano é muito legal. A gente até pode comentar disso caso vocês queiram. Mas o grande nome da patrística é o Santo Agostinho. E dele nós falaremos no nosso vídeo 2. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Espero vocês no próximo vídeo.